Antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra muito grande ser convidado para um evento como esse. Dar um abraço aqui aos conselheiros do Conselho de Medicina do Estado de Minas Gerais e dizer também que é o local que eu mais ensino advogado lá com vocês. Eu adoro advogar no CRM. E isso eu acho que é um pouquinho suspeito, né? Porque se hoje eu estou nessa área de defesa do médico, o culpado está aqui para a gente. Meu pai, professor de vocês, Carlos Araia, que quando eu fazia faculdade de Direito, ele era conselheiro de CRM. Ele contou excelentemente, embora não tenha feito medicina, eu estou aqui com vocês hoje. O nosso tema, né, responsabilidade civil, hoje de serviço na medicina, judicialização. Hoje a gente tem visto muito esse tema, né? Todos os lugares que a gente vê a judicialização e a judicialização. O que é? De acordo com o dicionário, é recurso à via judicial para resolver questões que poderiam ou deveriam ser solucionadas de outra forma. Tá? A maioria dos casos que vai para a justiça poderia ter sido resolvido fora dela, via administrativa, ou nas vias normais, sem precisar da justiça. Eu fiz essa definição aqui, essa definição. Judicialização é um fenômeno social pelo qual se torna corriqueira a busca de soluções através do judiciário. E quem entra na justiça, o que se fundamenta? Vai estar ocupado a Constituição Federal. A Constituição Federal, como já foi dito aqui, né, existe o mundo ideal e o mundo real. A nossa Constituição parece que ela foi feita para o mundo ideal. O artigo 5º, ela assegura a todo cidadão o acesso à justiça. E o artigo 196, o direito à saúde. Ou seja, o Estado diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Se o Estado realmente cumprisse o que ele propõe, ninguém precisaria entrar na justiça para pedir medicamento, pedir tratamento, pedir leite. Embora ele sempre diz para os juízes, lei, principalmente de TI, não se cria através de assinatura. Então, vocês vão ver muitas vezes. Isso aí saiu na Folha de São Paulo, no dia 19 de março, dizendo que em uma década a judicialização da saúde cresceu 130%. Foi feita uma pesquisa de 2008 a 2017, onde os processos referentes à saúde tiveram aumento de 130%, enquanto o volume dos processos normais aumenta de 50%. Em primeira instância seria o juiz das cidades, né, os processos das cidades, das comarcas. Em 2008, nós tínhamos 41.453 processos referentes à área de saúde. Em 2017, 95.752 processos. A diferença é maior na segunda instância, quando nós tínhamos 2.969 processos em 2008 e 40.658 em 2017. E nós estamos aqui em Minas Gerais, o segundo estado que mais teve processos na área da saúde. A gente só está perdendo para o Rio de Janeiro. Em Minas nós tivemos 10.397. Em janeiro nós tivemos 12.517. Alguns estados não foram computados. São Paulo, por exemplo, não tem essas informações. E como é que foram feitas as judicializações? Medicamento. Foi cortado ali, mas são 91% dos processos em busca de medicamento. Cópias e próprias, 63%, exames 55,6%, procedimento geral 47,1%, leitos 46%, insumos 31%, internação 19,2%, e aqui o que mais interessa a gente, né? Erro médico, é o que mais menos teve aumento, mas teve um aumento aí.
Do total de 130%, 2,9% foi referente ao seguro médico. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Processo sobre o médico. E eu prefiro por responsabilidade médica, porque nem sempre eu vejo. Então vamos lá explicar um pouquinho rapidamente, né, o processo sobre o médico. Ato médico, uma culpa que pode vir a ser na esfera civil, na criminal e na ética profissional. Os palestrantes que vieram antes de mim já deram uma pavimentada no meu caminho. O doutor Alexandre já havia dito sobre essa divisão, né? Criminal, quais são as consequências do processo? A pena, que pode ser a restrição de liberdade, a prisão, restrição de direito, você ser impedido de exercer uma atividade, alguma coisa do gênero, e também a pecuniária, que seria a multa. Na civil, temos a responsabilidade, que pode ser o dano moral e o dano material. Além disso, também nós temos o ético profissional, que pode ser uma advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública, publicação oficial, suspensão do exercício da profissão de 30 dias e a cassação do exercício profissional. Um exemplo, né, que é consequência. Um ato cirúrgico, nós vamos chamar de ação do médico. O erro, no caso, o ato ilícito. Lesão medular irreversível, o dano. Existe dano nexo causal, né, entre o ato e o dano, ou seja, o que causou esse problema na medula foi o erro na conduta médica. Criminal. Artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. Civil. Dano material e dano moral. Nesse caso, vamos imaginar que o paciente ele é empresário e, devido a essa lesão, ele ficou impossibilitado de exercer sua atividade. O médico, né, se for condenado nesse caso, na esfera civil, ele terá que pagar um dano material, ou seja, tudo aquilo que o paciente gastou no tratamento, tudo que ele deixou de receber e uma pensão dele por resto da vida. E no processo ético profissional, ele está infringindo o princípio artigo 1º, que é verdade ao médico causando a paciente. A responsabilidade civil, né, é regido pelo Código Civil, além de ter as interferências também em outras legislações, mas vamos lá. O artigo 186. Aqui a vinculação de ação voluntária, negligência e imprudência, violar direito, causar dano ao outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aquele que por ato ilícito causar dano ao outro é obrigado a reparar. Eu vou explicar um pouquinho, porque talvez, né, essa questão de responsabilidade, de culpa, seja meio de nitidez. Então vamos tentar explicar um pouquinho para vocês. A culpa, ela é caracterizada por esses 3 itens: a imprudência, a negligência e a imperícia. O que seria imprudência? Fazer-se a cautela necessária. A imprudência, ela seria a precipitação. O médico fazer algo precipitado, não esperar, por exemplo, durante uma cirurgia que o anestesista chegue, o anestesiologista, desculpa. Negligência, fazer sem observar a norma. Tá? Seria, por exemplo, aquele paciente sabendo que existe um protocolo para seguir, o médico não segue esse protocolo, ele resolve fazer por conta própria e isso pode causar um dano. E a imperícia é fazer o que não está apto a fazer. Na questão da imperícia, nós temos aqui um conflito
Para alguns, o médico, sendo formado e habilitado no Conselho de Medicina, nunca poderia ser impedido. Para a Justiça, pode. Tá? Por exemplo, um médico que, dermatologista, por exemplo, que resolve fazer uma cirurgia neurológica, ele vai ser considerado impedido. Ele não domina a técnica, ele sabe que não domina a técnica e mesmo assim tenta fazer. Então, nesse caso, mesmo ele tendo a habilitação médica, tendo passado por uma faculdade, ele pode ser considerado, sim, impedido. A responsabilidade ela é dividida em responsabilidade subjetiva, tá? Que necessita comprovação de culpa do agente. E a responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade sem culpa. Isso aqui é exatamente aquela questão que foi colocada anteriormente sobre a responsabilidade de meio ou de fim. Tá? Na subjetiva, seria a responsabilidade de meio. O médico, ele empenha o seu conhecimento para obter um resultado, mas ele não é obrigado a fornecer aquele resultado. Já na responsabilidade objetiva, ele tem a responsabilidade do resultado. Tá? No caso do objetivo, existe uma culpa. A responsabilidade subjetiva, existe um ato, uma culpa, um nexo causal causando dano. E a responsabilidade civil. Ela é a teoria da responsabilidade mais usada no direito brasileiro. E temos, como disse, a responsabilidade objetiva, que seria o ato, o nexo causal e o dano, causando a responsabilidade civil. Como vemos aqui, não existe ali a culpa. Tá? Basta que aquele ato tenha causado um dano, existe a responsabilização. Quando que isso é usado? Cirurgia plástica, isso é o entendimento dos tribunais, embora existam outros entendimentos. Garantia de resultado, foi dito pelo Dr. Alexandre na primeira palestra. Toda vez que você garantir o resultado, tá? Os clássicos, antes e depois, você está se comprometendo com o resultado. Se você não alcançar aquele objetivo, você terá causado um dano ao paciente. E o direito à informação. Esse direito à informação está elevado porque é uma questão nova e está muito na moda jurídica, digamos assim. Tá? O Código de Defesa do Consumidor ele garante que é direito de todo consumidor a obtenção das informações. E não adianta dizer que a relação médico-paciente não é uma relação de consumo. Para a justiça, ela é. Existe fornecedor do serviço, existe pagamento, existe o receptor daquele serviço. Então, judicialmente, existe a relação de consumo. Não adianta ficar brigando com isso, porque isso aí já está consolidado. Como evitar um processo? Tá? Como foi dito lá no comecinho, a Constituição Federal ela assegura o acesso à justiça. Eu acho que ninguém quer ver isso aqui. Não tem como evitar um processo. Se a pessoa quiser evitar o processo, ela vai entrar. Assegurado por lei. E hoje em dia existe uma questão que é a justiça gratuita. E também o advogado, de puxar um pouco tudo para a gente, antes havia os advogados portas de cadeia. E hoje existe os portas de hospital, que vão atrás do paciente e prometem para ele: olha, vamos entrar no processo, você não vai perder nada. Se você perder, se ganhar, a gente faz uma porcentagem. Então, infelizmente, isso é uma realidade. Mas existe como a gente minimizar o processo.
conduta correta, boa relação médico-paciente. Então, como foi dito aqui, existem casos em que existe o erro, existe o dano, existe o nexo causal, mas a relação médico-paciente está tão bem alicerçada que aquele paciente não vai entrar no cliente. Mesmo que alguém está assim, falando, não, você é bobo, você pode ganhar dinheiro, isso não vai acontecer porque uma boa relação médico-paciente. Já tive casos de defesa de médicos em que no depoimento pessoal a gente pergunta, né? O que você acha do médico? E o paciente diz, não, eu adoro esse médico. Você continua, mesmo depois do problema com esse médico? Continua. Quer dizer, isso mostra para o judiciário que a relação deles é boa. Embora tenha entrado naquele processo, existe a confiança, e isso vai minimizar muito uma possível pena lá na frente. Prontuário médico, como foi dito pelo Dr. Luiz, também pelo Dr. Ângelo, né? O prontuário médico é a principal forma de defesa, se não a única, em relação ao processo contra o médico. Ele deve ser muito bem preenchido. E na questão de quanto tempo deve guardar, essa questão dos 20 anos ficou meio problemática, porque a prescrição é de 5 anos após o conhecimento do fato. Então, eu estou com o caso do CRM mesmo, que o processo, acho que o fato já passou mais de 10 anos, mas só agora o paciente tomou conhecimento daquele suposto erro. Então, dizer que é de 20 anos a guarda é meio temerário. Pode ser que daqui a 25 anos aquele paciente tome conhecimento do suposto erro daquele processal. Semana passada nós estávamos no congresso em Belo Horizonte e foi colocado um exemplo. Um paciente que fez uma cesárea e foi a única cirurgia que ela fez na vida. Depois de 20 anos foi feito o exame e constatou que havia alguma coisa errada no abdômen dela. E era uma compressa que estava lá, tinha encapsulada, e a única cirurgia que ela tinha feito foi há 25 anos. Ou seja, ela tomou conhecimento daquele dano 25 anos após a cirurgia. Ou seja, ela teve 5 anos para entrar no processo. Vai ser uma situação muito complicada fazer essa defesa, porque provavelmente esse prontuário não existe mais. Então, ainda mais agora, vocês são novos, vocês vão começar a medicina agora numa nova época, numa época do prontuário eletrônico. Guardem para sempre esse prontuário. Tá? Esse prontuário é muito importante guardar para sempre. Outra questão também de prontuário médico. Quem tem direito de solicitar esse prontuário? De acordo com os entendimentos, ele é só o juiz. O delegado pode solicitar esse prontuário? Sim, por lei. Desde, se não me falha a memória, 2013, o delegado tem autonomia para a solicitação de prova. Já tive vários casos de médicos que me procuram naquele desespero. O código diz que é só o juiz que pode solicitar. O delegado está pedindo, o que eu faço? Vamos fornecer, porque senão você poderá ser até preso por crime de desobediência. E o sigilo? Nesse caso, o prontuário entregue para o delegado envelope, junto de uma petição, e nessa petição informando ao delegado que trata-se de documento confidencial assegurado por lei e que deve ser mantido sob sigilo. Daí para frente, qualquer informação, qualquer divulgação, qualquer uso indevido daquela informação não é mais a responsabilidade do médico, é a responsabilidade do delegado, que a partir de então tem a guarda daquela informação. Termo de consentimento. Como eu disse lá atrás, direito à informação. Né? Nós já tivemos casos julgados no país de médicos que fizeram o procedimento correto, não houve nenhuma intercorrência e eles foram condenados. Por quê?
dito que não havia dado informação clara, precisa e expressiva. Um caso bobo, uma cirurgia que causa uma cicatriz, qualquer cirurgia vai causar cicatriz. Se você não informar o paciente que vai causar uma cicatriz, poderá ter processo. Tá? Então, vamos ficar bem atentos às informações. E aquilo que eu estava dizendo, a informação é um direito, é uma responsabilidade objetiva. Se você não comprovar que foi dada a informação, você poderá ser processado e condenado. Então, como a gente vai garantir isso? Termo de consentimento esclarecido. E não adianta você ter termo de consentimento de planta de hospital. Tá? Você tem que provar que aquele paciente foi esclarecido sobre tudo o que poderia acontecer naquele procedimento. Assessoria jurídica especializada. A gente pode ficar pensadinha, né? Cada caso é um caso. Então, quando ficar em dúvida, procure o jurídico do local onde você está trabalhando, do hospital, da clínica, da associação médica, de onde for. Processos, problemas na medicina não acontecem em horário comercial. Eu peço serviço no hospital aqui na região e 3 da manhã já me ligaram, domingo me ligaram. Como eu digo, se eu quero trabalhar para médico, minha vida tem que ser igual a vocês, celular do lado da delegacia. Muitas vezes, uma perguntinha que a gente responde, a gente pode evitar um grande problema. Como eu disse, eu tinha passado um tema que é longo, tá? Responsabilidade civil na Faculdade de Direito, mais de um ano estudando esse caso. Então, a gente aqui só deu realmente uma pincelada. Eu me coloco à disposição de todos vocês, tá? Deixo aqui Facebook, Instagram, nós temos aí um grupo onde a gente passa as informações, a gente orienta. Então, eu deixo à disposição de todos vocês o telefone, e-mail e qualquer coisa, para qualquer evento desse tipo, nós estamos aqui à disposição. Como eu disse, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado.